Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos à quinta videoaula do curso Django Mock. O curso Django Mock é um curso presencial que eu ministro aqui em Montes Claros, de desenvolvimento web com Python e Django. E esses aqui são os vídeos que darão um aporte ao curso. Nessa aula nós vamos aprender um pouco mais sobre os models, nós vimos um pouquinho sobre views, um pouquinho sobre URLs, vamos voltar neles ainda muito durante o curso. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre models. Models é a camada M do modelo MTV, compatível com a camada M também do modelo MVC, tá certo? Nas últimas aulas nós criamos aqui a nossa aplicação cliente. Ela até já vem com o arquivo models pronto aqui, só para a gente poder criar, tá vendo? Create your models here. Nós vamos criar nossos primeiros models e vamos registrar esses models para que eles apareçam no admin e tudo mais, tá certo? E vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Aqui na documentação do Django, se você buscar aqui por models, deixa eu ver se já tem alguma coisa, um link aqui. Não tem nada aqui não. Vamos lá em cima, models. Models API reference sobre models. Então essa aqui é a documentação, né, referência sobre models. Vamos entrar aqui dentro. Aí aqui é toda a documentação falando sobre os campos, o que tem de opção, tá? E a gente vai ver aqui como é que a gente implementa os nossos próprios models. De vez em quando a gente vai estar vindo aqui recorrer um campo ou outro, uma opção ou outra. Vamos criar aqui, uma vez que nossa aplicação é uma aplicação cliente, vamos criar nossa classe cliente. Class cliente, que herda de models.model, é o new method, nova forma de classe old, é o new style, na verdade, do Python de declaração de classes, certo? Aqui está fazendo a herança. Se for no new style, você tem que herdar de object e tudo mais. Nesse caso aqui, nós vamos herdar de models.model. Bom, vamos criar aqui, né? Vamos escrever aqui um pouquinho da nossa classe cliente. Todo cliente tem um nome, tá certo? E que tipo de campo vai ser esse? Em vez de ser uma string violenta, igual em outras linguagens de programação, esse caso aqui, em outros frameworks, inclusive, no Django a gente vai trabalhar de uma forma diferente. A API Models do Django, ele provê pra gente alguns fields diferenciados, né? Que você pode... que ele já proveu uma série de facilidades para você. Se você colocar no Google aqui Django Models, por exemplo, vamos chamar um char field do Django. Peraí, faltou só colocar Django ali que ele não vai adivinhar. Char field do Django. Até já tinha aqui char field. Um campo de texto que recebe aqui um tamanho, recebe alguns outros argumentos. Ele tem o boolean field para campos lógicos, date field, comma separated integer field, datetime, decimal field para campos com vírgula, duration field, new em Django 1.8, até para mim isso aqui é novo, eu não sabia que tinha. Email field, já com validação de e-mail, file field para fazer upload de arquivos, tá certo? Então o Django, ele em vez de prover campos primitivos, ele já, digamos assim, que ele já proveu uns wrappers de luxo, né? Uns campos mais bacaninhas. No caso do char field que a gente vai utilizar agora, né? Ele recebe alguns parâmetros aqui. Um dos parâmetros que a gente vai usar é o max length. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Models.charField é o tipo do nosso campo. Ele vai receber aqui um max length de 50, né? Suponhamos. Vamos colocar aqui data nascimento, models.date field. O que mais que a gente pode colocar aqui? Sei lá, salário, models.decimal field. O decimal field ele recebe algumas coisinhas aqui, ó.
max dígito e decimal places, esses campos aqui são obrigatórios, esses parâmetros. O tamanho máximo e quantas casas decimais ele vai ter. O cara vai ter um e-mail, models.emailfield. Vejamos aqui o que mais que a gente pode pegar. File field, a gente podia fazer um upload de uma fotinha, mas por enquanto não. File path, float. Podia até usar o float no lugar lá pro salário, mas vamos usar o decimal mesmo. Integer field, sei lá, vamos usar ele para o número de filhos. Quantos filhos o cara tem? Models.integer field, integer field. No boolean field. Vamos usar esse no boolean field aqui para falar se o cliente está ativo ou não, por exemplo. Ativo models.no boolean field, campo null, tá certo? Então definimos aqui um pouquinho do nossa classe cliente. Agora a gente precisa de criar esse cliente no banco de dados, né? Então a gente vai fazer aqui o seguinte: ponto barra manage.py migrate cliente. Ele vai validar, tá vendo aqui, ó, ele já fez umas validações, já achou uns erros no meu código, ó, max length, faltou um Gzinho lá, len gth. Aí ele reclamou que agora, na verdade não é migrate, eu tenho que fazer um make migrations cliente. O que ele vai fazer? O make migration criou esse arquivo 001 initial aqui que descreve o create model cliente, ou seja, ele descreve a criação do meu model cliente. O que ele fez? Aqui dentro de migration, ele criou esse arquivo aqui, ó, que descreve a primeira migração, a migração 001 do meu banco, do ponto de vista da tabela cliente. Então, toda vez que eu for implantar essa aplicação, ele vai olhar para esse arquivo aqui para ele saber o que ele tem que criar dessa tabela, tá vendo? Ele mapeou cada campo, criou um ID aqui e tal, serialize, auto-create, primary key, o nome, do jeitinho que a gente criou lá. Então esse arquivo aqui descreve como é que vai ser o meu model no banco, né? Como é que vai refletir a tabela no banco de dados, né? Vai ser uma tabela chamada cliente e bababá. Então a gente, por enquanto, o Make Migration apenas criou esse arquivo. Agora o migrate não, o migrate vem cá, olha para esse arquivo e reflete isso no banco. Então eu rodei migrate lá, beleza. Ele foi e aplicou todas as migrations de cliente. Ele viu que aplicando cliente.001 initial, 001 initial. Então agora sim, ele aplicou no banco de dados esse arquivo. É uma pena que eu não tenho aqui um coisinha para SQLite, um programa para SQLite, senão a gente já ia ver isso refletindo no banco. Próxima aula talvez eu providencie esse programinha. Bom, então o meu banco foi criado, a tabela de cliente foi criada no banco. Agora eu preciso de conseguir gerenciar, né, esse cliente aqui. Para isso a gente vai utilizar as facilidades que o Django Admin provê para a gente. Ou seja, eu vou usar o Django Admin para ele me dar um CRUD completo sobre esse cliente sem que eu tenha que escrever praticamente nada de código. Para isso, aqui dentro do arquivo admin, a gente vai fazer o seguinte: from cliente.models import cliente. Tá certo? E aqui eu vou colocar o seguinte: admin.site.register cliente. O que isso vai fazer? Vai registrar a minha classe cliente no admin do Django. Vamos ver o que isso significa? Vamos rodar aqui run server. Beleza. Eu vou logar aqui de novo no admin do meu projeto. Olha aqui quem apareceu. Clientes agora está registrado aqui no Django. O que eu posso fazer? Clicar aqui em cliente, ele já me dá uma pré-visualização da área de cliente. Clica aqui em adicionar um cliente. Vou colocar aqui Gregory Pacheco. Data de nascimento. Vou colocar qualquer coisa aqui. Salário. Vou colocar aí R$1.000. R$10.000. R$100. Não, tava 1.000 mesmo. E-mail. DjangoMock, Gregory Pacheco. Filhos 0. Ativos sim. Salvei. Ele já deu uma validada aqui, ó. Certifique-se que não tenha mais de 5 dígitos no total. Lembra aqui que o nosso model a gente pediu que tivesse só 5 dígitos.
Então a gente vai ter que voltar aqui, o salário não vai poder ser 1.000, pode ser até 999. Salvei, ó que beleza. Salvou o cliente, apareceu aqui, ó, client object, posso clicar nele, alterar, né, colocar meu nome do meio aqui, ó, campus. Salvei, tá lá, ó, bonitinho, tá certo? Só adicionar um cliente teste aqui, ó. Salvei. Eu posso vir aqui nele, ó, e deletar, remover cliente. Ele pergunta se tem certeza, sim, quero remover. Olha que bacana. Então o Django já te dá isso tudo pronto. A gente só teve que declarar o nosso model. Mas agora a gente vai ver aqui como é que eu posso personalizar esse client object aqui, ó, para ele retornar um pseudo toString aqui. Ele vai fazer o seguinte: def str, antigamente era Unicode nas versões anteriores, agora é str, que recebe self, explícito é melhor do que implícito, Zen of Python. Vou botar aqui para indentar com espaço, porque eu não sou um panda. Aí eu vou colocar aqui para ele retornar, dar um return self.nome. Então ele vai retornar o nome desse cliente. Vamos fazer um teste aqui. F5. Deixa só meu computador cooperar. Ah, parou de rodar o servidor. Ele reclamou aqui de um problema de indentação. Teoricamente era para ter funcionado. Deixa eu descer aqui. No Python, se não tiver perfeitamente indentado, não funciona. Tá reclamando aqui ainda. Return self.nome str tá reclamando aqui de um indentation error. Indentação tá certa. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Return self.nome. 1, 2, 3, 4. O que esse garoto tá reclamando? Acho que agora vai. Vamos ver. Ainda não. Que loucura, cara. Vou tentar retornar um Unicode. Unicode. Continua reclamando. Deixa eu pausar a aula aqui rapidinho. Eu descubro o que é e volto. Só para o vídeo não ficar muito longo. Olha o problema aqui, ó. Eu comecei dentando o arquivo com tab. Não vi que o meu Sublime estava configurado no modo Panda. Dentando com isso com tab. E depois eu mudei no meio do caminho. E aí o Python passa a reclamar. Se você começa a identar de uma forma, você tem que identar da mesma forma até o final. Então agora, identando tudo com tab. Com espaço, quer dizer. Vou tentar agora. Ele continua reclamando no return self nome. Agora foi. Ainda tinha um caractere especial lá dando trabalho. Dei um F5 aqui. Então a minha função Unicode aqui retornou o nome. Vamos mudar ela, voltar ela para str, né, que é a forma correta agora a partir da versão 1.8. F5 continua funcionando. Então agora ele retornou aqui o nome mesmo, né? Se eu quiser retornar mais coisa, eu posso vir aqui e fazer um mais, né? Suponhamos. Deixa eu fazer aquela velha roubadinha aqui de um caractere. E vou colocar aqui um espacinho, mais um, sei lá, o self.data nascimento.
salvar aqui, F5. Ah, tá, ele vai reclamar aqui, deu pra eu converter ele para Unicode. Unicode ou STR, não sei, deixa eu ver qual que vai funcionar aqui. Isso, então ele retornou ali, ó, formato. Depois tem uma forma da gente mudar o formato, né, e tal, da data de nascimento. Mas é isso aí. Então a gente aprendeu aqui um pouquinho sobre os models, né? Criamos um model, aprendemos um pouco sobre os campos dos models, a gente já passa um pouco da nossa regra de negócio aqui dentro, dos parâmetros, né? Uma coisa legal que eu não mostrei é as validações de e-mail. Se eu colocar um e-mail que não é válido, tipo, se não tivesse essa arroba aqui e tal, o Django ele já vai criticar isso aí, tá vendo? Então ele já tem as validações, ele faz isso por você, bota essas mensagenzinhas coloridas e tal, sem que você tenha que escrever praticamente nada de código. Isso é muito bom. Isso é uma das coisas que torna o Django tão famoso, né? Ele é altamente produtivo. Ele tira muita coisa da mão do programador, né? Vocês viram aí que a gente não teve que criar banco nem nada, foi tudo só rodar um comandinho, ele fez tudo para você. Registrou aqui no admin essa classe cliente, né? Esse model cliente que a gente criou. Então é isso. Viu um pouquinho de model. A gente vai ver muito de model ainda, né? A gente vai criar algumas coisas, vai criar umas views personalizadas e tal. Que a gente vai manipular models, vai fazer relacionamentos, um para um para N, M para N, N para N. E vocês vão ver como a maioria das coisas no Django é muito fácil. Algumas coisas não são tão fáceis, mas 90% uns 80% do que a gente vê no Django é tudo muito fácil, muito tranquilo de fazer. Beleza? Então, na próxima aula a gente vai ver aqui o que? Modos. Ah, tá. Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre o Django Admin. A gente vai personalizar um pouco mais o Django Admin. Essa interface dele aqui já é bacana, a gente vai melhorar ela um pouco mais ainda, tá certo? Então, beleza? Até a próxima aula. Falou!